Olá, amigos do crochê. Nós vamos dar início à nossa ovelhinha, a tão pedida ovelhinha, no meu Instagram, no meu YouTube. Então, nós vamos agora fazê-la. E aqui está o material que eu utilizo na confecção dessa peça tão linda. Então, é o barroco natural, porque ela vai ficar uma ovelhinha mais plumada, né? Mais fofinha. Mas se vocês quiserem usar o natural do amigurumi também, que tem uma tex boa, mas vai ficar um pouco menor. Eu costumo fazer com essa. Mas, para fazer a orelha, porque a orelha, ela é dupla. Então, a gente faz também com a rosa. A mesma cor, eu bordo o narizinho. Esse marrom, deixa eu falar o número aqui desse rosa, macadâmia que eu uso. É o número 3148. Esse o cacau, eu gosto de usar. Esse cacau são para as patinhas, 7567. Olhos de trava, como habitual, que a gente usa no amigurumi. Agulhas e alfinetes e todos os apetrechos aqui que a gente precisa para marcar, prender. A agulha tapeceiro, né? Você escolhe o tamanho que você mais adapta, se adequa, quer dizer. A agulha de número 2,5, gosto muito porque fica um trabalho mais, os pontos mais fechadinhos, né? Até porque vai ter não só o ponto médio, mas ponto baixo, mas vai ter o ponto médio, vai ter o ponto médio, vai ter o ponto pipoca, o ponto alto. Então, tudo a gente vai estar explicando durante a execução, né, desse trabalho, tá bom? Então, tesoura, tudo aquilo que a gente sempre utiliza para termos ali, para fazermos o nosso trabalho. Ok? Vamos dar início. Não se esqueça de compartilhar, de acionar o sininho, de dar um like e de inscrever-se, ok? Eu já agradeço. Então, para iniciar aqui a nossa ovelhinha, a gente começa com o anel mágico. Eu já fiz o anel mágico, já coloquei 6 pontos baixos dentro. E depois desses 6 pontos baixos, daí a gente faz um aumento em cada ponto de base, né? 2 pontos em cada ponto de base, que resulta em 12 pontos baixos. Nós vamos fazer agora a nossa terceira carreira. É um ponto baixo e no próximo pontinho um aumento. Então, a gente vai fazer isso por toda a volta. Um ponto baixo, um aumento, que vai dar o resultado de 18 pontos baixos. A terceira carreira, a primeira carreira foi de 6 pontos, a segunda de 12, a terceira de 18. Agora, nós vamos para a quarta carreira, que são 2 pontos baixos. E sempre ter aquele cuidado de prestar atenção se não fica nenhum ponto coberto do ponto da carreira anterior. Olha aqui, se não prestar atenção, porque é no cantinho aqui, ó. Então, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer 6 aumentos desse. Então, já fiz o primeiro, vou fazer mais 5. 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. A quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Já fiz esses 5, essa primeira, agora nós fazemos mais 5 bloquinhos desses, 3 pontos baixos e um aumento. Sempre usando o marcador, né?
Se vocês quiserem um marcador que sobressaia, vocês pegam outra cor qualquer. Eu peguei a do próprio anel mágico. Agora, nós fizemos aqui, na quinta carreira, 3 pontos baixos em um aumento, totalizando em 30 pontos baixos. A próxima carreira, que é a carreira de número 6, nós vamos repetir ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer mais 30 pontos baixos nessa carreira. Terminando a carreira de número 6, com 30 pontos baixos, vamos para a carreira número 7, que será de 4 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4 e um aumento. 1, 2. Pronto, vamos fazer mais 5 bloquinhos desse, de 4 pontos baixos e um aumento, né? Nós vamos completar, vai ficar no total de 36 pontos. A carreira de número 8, a gente repete a mesma quantidade de pontos. A gente repete 36 pontos. Então, serão 2 carreiras com 36 pontos. A do aumento e a da repetição. Agora, depois da carreira 7ª, que foi o aumento, e da 8ª, que foi ponto sobre ponto, com 36 pontos, nós vamos fazer a 9ª, que será um aumento de 5 pontos baixos e um aumento, né? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vocês percebam que o focinho dele, que começa, né? A cabecinha começa pelo focinho, já tá tomando forma, porque ele vai ficar assim, né? Vai crescendo, tomando a forma de focinho. Agora, nós vamos aumentar aqui, né? Já aumentamos 5 pontos baixos e um aumento. Agora, nós vamos fazer por mais 5 vezes, que são 6 vezes 5 pontos baixos e um aumento. E depois que a gente aumentar, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, que é a 10ª e a 11ª. A gente vai fazer de 42 pontos. Primeiro, a gente faz essa, a 9ª, de aumento. Depois dessa 9ª, a gente faz a 10ª e a 11ª de ponto sobre ponto. 42 pontos em cada carreira dessas. Aqui terminamos a 11ª carreira com 42 pontos. Foram 2 carreiras de aumento, né? A 9ª, a 11ª, a 9ª foi o aumento de 42, a 11ª ponto sobre ponto, desculpa, a 9ª, a 10ª ponto sobre ponto, né? 42 pontos e a 11ª também ponto sobre ponto, 42 pontos. Agora, vamos fazer a 12ª carreira, que são 6 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer essa carreira, vamos fazer mais 5 bloquinhos desse, com esses 6, então, totalizando em 48 pontos baixos. Nós vamos completar essa carreira de aumento e vamos ter mais 2 carreiras de pontos sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Então, nós vamos fazer essa aqui, que é a 12ª carreira, o aumento, a 13ª e a 14ª serão de ponto sobre ponto, 48 pontos. Vou fazer aqui e volto já. Terminei a carreira 14, que fizemos de repetições. Fizemos a 12ª de aumento, 48 pontos. E as outras 2 carreiras seguintes foram de ponto sobre ponto,
48. Agora, nós vamos para a carreira de número 15. E é o último aumento, que são 7 pontos baixos e um aumento. Então, a gente vai fazer aqui 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. Então, nós vamos percorrer toda essa carreira aqui, com essa sequência de 7 pontos baixos e um aumento, e vai totalizar em 54 pontos. E vamos fazer duas carreiras, a 16 e a 17, de ponto sobre ponto, também ficando com o mesmo total de 54 pontos. Então, aqui terminando a carreira de número 17, fazendo aquela sequência de 54 pontos, nós agora vamos para a carreira de número 18, e aí vamos começar a fazer o ponto pipoca, para simular a lã da ovelhinha, certo? Então, como é que eu faço o ponto pipoca? Eu creio que vocês já conhecem, mas nós vamos fazer aqui. Então, a gente parou aqui, ó, o ponto é baixo, então é muito baixo para a gente fazer um outro ponto aqui, alto. A gente vai subir 2 correntinhas, a gente vai fazer aqui 4 pontos baixos, ou desculpa, 4 pontos altos dentro do mesmo ponto. 2, 3 e 4. E aí, saiu aqui. E 4 pontos. Agora, é um pouco mais complicadinho, mas vai dar certo. 4 pontos altos. Vou refazer esse. Esse ficou feio. Sempre aponta assim, aperta, quer dizer, para não ficar um ponto muito frouxo. Pronto. Então, nós temos aqui 4 pontos altos dentro de um mesmo ponto. Esse aqui não conta, que esse é o ponto que nós vamos completar. Então, a gente vai contar 1, 2, 3, 4. Nesse primeiro ponto que a gente iniciou dentro do ponto de base, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Enfia a agulha lá e puxa sem passar linha. Puxa aqui, a gente já vai ter o ponto pipoca. Laça o fio, vem aqui bem encostadinho, não no mesmo ponto da pipoca, mas você percebe que, ó, nesse ponto aqui, no ponto baixo, então a gente vai ficar com mais ponto do que a carreira, ok? Então, aqui nós temos o ponto pipoca e um ponto alto no próximo ponto de base. Nós vamos fazer outro ponto pipoca no ponto seguinte e um ponto alto no ponto seguinte. Ponto pipoca, ponto alto, ponto pipoca, ponto alto, por toda a volta. Então, nós vamos ficar nessa sequência e nos encontramos aqui. Esse é o ponto pipoca. Qualquer coisa, vocês voltam. Eu vou fazer só mais um aqui para vocês verem, ó. Nesse ponto, né, a gente vai fazer 4 pontos altos dentro do mesmo pontinho. 2, 3, 4, 4. E aí, a gente volta aqui pro primeiro ponto baixo, do primeiro ponto alto dos 4 e vem aqui, ó, aqui no pontinho seguinte e faz outro ponto alto, ok? Então, aqui a gente vai ter ponto alto,
ponto pipoca, ponto alto, ponto pipoca, ponto alto e assim sucessivamente, tá bom? E depois a gente vai voltar, a gente vai terminar e depois nós vamos começar a fazermos a carreira seguinte. Gente, eu fiz aqui as pipocas, né? 27 pipocas e um ponto alto entre as pipocas. Então, são 27 pontos pipoca e 27 pontos altos. Na próxima carreira, é só ponto baixo. Aí, em cada pontinho de base que a gente vai ter aqui, a gente vai fazer 54 pontos. Quantas carreiras de pipoca antes da diminuição? Nós vamos ter 3 carreiras de ponto pipocas, mas e com ponto baixo, vai dar 5 carreiras, ó. Uma carreira de ponto pipoca, uma carreira de ponto baixo. Uma carreira de ponto pipoca, uma carreira de ponto baixo. E uma carreira de ponto pipoca. Então, nós vamos fazer 5 carreiras, intercalando pipoca com pontos baixos, certo? Então, 5 carreiras e vamos ter 3 de pipoca e 2 de ponto baixo. E aí, a gente volta aqui para começarmos as diminuições, ok? Então, voltei aqui porque falei que vamos crescer aqui a cabecinha, né? Com pontos pipocas e pontos baixos, mas antes disso, para não ficar muito alto, e aí fica mais difícil da gente fazer o narizinho, nós vamos fazer ele agora. Você pode também comprar aquele narizinho pronto, nariz de cachorrinho, que vem, ali também fica bom, para não precisar bordar. Mas se você precisar bordar, então a gente vai bordar agora. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar os olhinhos aqui meio que juntinhos, né? Vai dobrar aqui e ver o ponto inicial, a carreira inicial, que é esse buraquinho aqui do anel mágico. Você vai contar 1, 2, 3. No terceiro pontinho, você começa daqui, porque daqui vai ser a boquinha. Então, 1, 2, 3. Você vai fazer um V e vai cobrir aqui também. Então, você vai contar 6, né? Você conta no meio 6 de distância, mas aqui você faz, ó. 1, 2, 3. No 4, você entra aqui, certo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, tá pra dentro. Você vai fazer esse V aqui. Passa pra cá, tá? E depois que você fizer esse triângulozinho, na verdade, um triângulo invertido, né? Depois que fizer o triângulo invertido, aí sim, aí você vai bordar. Aí cada um tem o seu jeito de bordar. Você vai bordar, você vai colocando, vai preenchendo, preenche lado a lado, vai preenchendo todo o narizinho aqui. Isso é uma questão de costura, né? Vai botar daqui pra cá, e depois você vai fazer também desse lado. Aí vai encher esse narizinho. Esse meu rosa, aí você fica a critério. Pode botar um rosa mais forte, tá? Esse é o que eu tenho aqui, eu vou usá-lo. E eu vou encher aqui e volto pra mostrar a vocês. Gente, aqui eu preenchi o narizinho, né? Bordei, é simples. Não é difícil. E agora nós vamos fazer a boquinha. Então, a gente vai sair lá do primeiro pontinho que nós iniciamos o nariz. A gente coloca por dentro, aqui de dentro pra fora, pra depois a gente arrematar. Aí, vamos passar pelo buraquinho do anel mágico. Vai pular, ó, anel mágico é 1, 2, 1, 2. No terceira carreira, ó, 1, 2, 3. Você vem mais ou menos aqui, calcula o centro, né? Você coloca aqui, ó. Você coloca aqui no centro, ó. Né? Fica no centro. Aí, o que que você vai fazer? Vai fazer a boquinha. Na boquinha, você pula 1, 2, 3, 4. 4. Ó,
4, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Então, desce aqui, deixando bem centralizado. E aí, você vem, ó, conta aqui, 1, 2, 3, na verdade, 3. Aí, 1, 2, 3. Então, a gente enfia aqui para ele ficar bem fixo e faz aqui o 1, 2, 3. Ó, aqui fica um lado e aqui fica outro lado. 1, 2, 3. Um, dois, três. E 1, 2, 3. E 1, 2, 3, certo? Eu acho que daria mais um aqui. Vamos voltar? Ver se eu consigo trazer de volta. Pronto. Aqui, ó. Você vê que isso aqui, você entra um pouquinho mais. Pra você fazer mais ou menos igual. Porque também não dá pra fazer tão perfeito por causa do espiral, que às vezes não combina. Mas aqui ficou, tá vendo? Então, ficou bonitinho. Aqui a boquinha da ovelhinha. Aqui atrás, vocês pegam aquele fio e arremata, né? Dá um nó, dá 2 nós aqui. Deu 2 nós, puxou, pronto. Já corta. E agora sim, ficou já o rostinho dela bonitinho aqui, arrumadinho, né? O narizinho e a boquinha. Agora, a gente continua com a nossa cabecinha. Então, terminando aqui as 3 carreiras de ponto pipoca e 2 carreiras de ponto baixo, nós vamos para a terceira carreira de ponto baixo, fazendo a diminuição. As diminuições sempre será nas carreiras de pontos baixos. Então, a gente, no total, nós temos 54 pontos baixos nessas carreiras que foram feitas, né? De pipoca e de pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma diminuição. Então, 54, agora nós vamos ficar com 48, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Vamos diminuir um ponto. Porque 8 vezes 6, 48. Deixa eu pegar aqui direitinho. 8 vezes 6, 48. Aqui, ponto. E assim por toda a carreira. Vamos fazer um ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos, 7 pontos, e agora 8 pontos. 1, 2. Pega as 2 alcinhas da frente, certo? Vamos fazer agora mais 4 vezes, né? 4 com esses que eu já fiz, fazem 6. 6 vezes 8. Oh, desculpa. 8. 8 pontos vezes diminuindo, né? Vai dar exatamente 48 pontos nessa carreira aqui. Nós vamos terminar com 48 pontos. Então, terminamos aqui essa carreira
É 18, 19, 20, 21, 22, a 23ª carreira com 48 pontos. Agora, nós vamos fazer 24 pontos pipoca e 24 pontos altos. Ou seja, vamos ficar novamente com 48 pontos. Metade pipoca e metade ponto alto. Aí, fazemos daquele mesmo jeito. Vamos subir aqui 3 correntinhas, simbolizando aqui a correntinha ao ponto alto, né? Quando a gente vai finalizar. E aqui a gente já começa a fazermos o nosso ponto pipoca, né? Mesmo jeito, 4 pontos baixos dentro de um mesmo ponto, fazendo aqui aquela junção, né? Eu vou fazer aqui só pra gente iniciar, é a mesma coisa. Nós agora temos os 4 pontos, colocamos a agulha sempre no último ponto, no primeiro ponto, quer dizer, no primeiro ponto alto, a gente coloca a agulha na argolinha, puxa para não perdermos, e aí ele vai sair aqui, a gente faz um ponto, vira o trabalho e pega bem no cantinho aqui o outro ponto baixo, alto. Então, nós vamos fazer isso, um ponto alto, o ponto pipoca, ponto alto, ponto pipoca, e assim por toda essa carreira, totalizando em 48 pontos, 24 altos e 24 pontos pipoca, certo? Vocês vão fazer aí, eu vou fazer aqui, e aí nós vamos voltar com a carreira de número, essa foi a carreira de número 23, né? Nós vamos fazer agora a carreira de número 24, voltaremos na carreira de número 25, que será as diminuições e sucessivamente. Aqui nós vamos fazer, nessa carreira de número 25, 2 pontos baixos e uma diminuição por toda essa carreira, ficando no total de 36 pontos. Então, 2 pontos baixos e uma diminuição, 6 por toda a volta, e vai dar 36 pontos. Agora, a gente vai fazer pontos pipocas e ponto alto. Então, serão 18 pontos pipocas, intercalados por um ponto alto, cada ponto pipoca. Vamos ficar com 36 pontos no total, entre pipocas e ponto alto, certo? A gente faz aquele comecinho de 3 correntinhas e já começa a fazer a pipoca aqui, ponto alto, pipoca, ponto alto, por toda essa carreira. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre a pipoca. Esse ponto pipoca, eu coloco 4 pontos altos dentro de um ponto baixo. Se você quiser que a cabeça da ovelhinha fique maior, mais larguinha, você pode colocar 5 pontos altos dentro de um mesmo ponto, sabe? Aí a pipoca, ela aumenta e ela fica mais larga. Eu gosto dela assim, que ela fica mais compacta, entendeu? Mas só para uma dica, caso você queira uma cabeça maior, mais larga, não maior, mas mais larga aqui, certo? Aí você vai colocando. Queridos, agora aqui eu já tô quase terminando a cabeça. Vamos recapitular aqui direitinho. Então, fizemos 17 carreiras de pontos baixos, com aumento, né? E aí, os pontos pipocas, fizemos 54 pontos, 27 pipoca, 27 baixo. Aí, a segunda carreira, só pontos baixos, 54. Aí, a outra carreira, pipoca e ponto alto,
27, 27. Aí, depois, 54 pontos baixos. Pipoca, 27, 27. Então, fizemos 18, 19, 20, 21, 22. Na 23ª carreira, a gente vai começar as diminuições. Então, aqui a gente faz 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, que resultou em 48 pontos, certo? Depois, a gente vai fazer o pipoca. A gente só diminui nas carreiras de pontos baixos, mas na carreira de pipoca, não. Então, a gente vai fazer 24 pontos pipoca, 24 pontos altos na 14ª carreira. Na 15ª carreira, a gente vai fazer pontos de diminuição. Serão 2 pontos baixos e uma diminuição que vai dar 36. Na carreira de número 26, a gente vai fazer 18 pipoca, 18 pontos altos, totalizando em 36 pontos, certo? A 27ª carreira, a gente vai fazer um ponto baixo, já seria essa aqui, tô chegando, um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, e vai dar 24 pontos baixos. Na 28ª, a gente vai fazer 12 pontos pipoca e 12 pontos altos, totalizando em 24 pontos, certo? Agora, eu enchi, porque aí a abertura tá boa de encher. A próxima vai ficar muito apertadinha. Como eu tenho que encher até essa parte do rostinho dela, fica mais complicado. Agora, pronto, com essa abertura, a gente vai encher. Não precisa deixar tão duro, tão cheio, senão vai abrir os pontos, certo? E assim, vocês vão ver que vai ficar bom. Aqui nos olhinhos, quem quiser afundar eles um pouquinho, né? A gente afunda e só dá para afundar quando tá cheio, porque aí o enchimento ajuda a dar aquela profundidade. Quem não quiser, pode deixar os olhinhos dela assim mesmo, fica à vontade, ok? Então, agora a gente vai fazer, agora nós ficamos aqui com 12 pontos baixos, desculpa, 24 pontos baixos. Nós vamos diminuir para fazermos 12 pontos baixos, não é? Então, a gente vai diminuir de que forma? Não vamos mais fazer ponto e diminuição, só diminuição. São 6 diminuições, certo? Então, vocês vão pegando aqui, são 24, então, 6 diminuições não, você vai fazer diminuições para ficar com 12 pontos. Então, 2 diminuições até o final, a gente vai obter 12 pontos baixos. Quando tivermos os 12 pontos baixos, aí nós vamos fazer 6 pontos pipoca, 6 pontos altos. Aí, a gente volta aqui. Então, agora fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos pipoca e 6 pontos altos, certo? Então, ficamos aqui com 12 pontos, que vai se tornar, vamos dizer, 6 pontos baixos, certo? Eu vou preencher mais um pouquinho, porque como eu fiz essa carreira aqui, subiu mais, aí folgou, né? Porque sempre vai folgar quando a gente faz as carreiras posterior a nosso enchimento. Então, você vai preenche aquilo que cresceu, né? Ó, o buraquinho já ficou menor, já fica mais difícil, mas nada que a gente não consiga. Aí, você põe mais um pouco, só mais um pouco, porque agora nós vamos fechar essa cabeça. Então, nós vamos fechar a cabeça e aí encerra essa parte da cabeça. A gente vai passar para as orelhinhas, que é a próxima peça, para colocarmos aqui na cabecinha da ovelhinha, ok? Então, aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai cortar, porque nós vamos costurar, passar aqui com uma agulha de tapeceiro. Então, a gente não precisa cortar tanto, certo? Porque a gente vai fechar, né? Só puxa pra encerrar aqui
Só um pouco aqui, pronto. Então, aqui a gente vai fazer o fechamento da... Deixa eu pegar aqui a agulha. Aqui. Agulha de tapeceiro. A gente fia, ok? E faz aquele processo. Vai pegar só a alcinha de fora, aqui. Só a alcinha de fora, entendeu? Pra gente fazer, a gente puxar. Então, a gente vai, onde a gente achar pontinhos, a gente vai preenchendo aqui, certo? A gente vai, ó, em toda a parte de fora do ponto. Ai, desculpa aí, gente. Tem que ser mais aqui, ó. E a gente vai fazer por toda a volta. Aí eu volto aqui pra gente puxar esse miolinho. Quando a gente vai fazendo esse acabamento, consequentemente já vai fechando o anelzinho. Mas eu deixei esse pouquinho só pra terminar aqui com vocês, ok? Puxa bem, porque não vai sair mesmo, né? Você vai puxar bem pra... Tira esse marcador aqui de pontos. Tira ele, deixa aqui. Eu sempre gosto de guardar pro próximo, que ainda vai marcar muito ainda. Pronto, aqui a gente encerra e faz aquele acabamento. A gente pode dar um nozinho, se quiser, para ficar mais firme, certo? A gente dá um nozinho aqui, ó, em cima, bem aqui no buraquinho. E aí, nós vamos procurar um lugar pra sair. Então, um pouquinho. Essa minha agulha, ela é pequena, mas ela é boa. Pronto. Puxei aqui, né, pra ficar mais fundinho. Corto. Bem rente, cuidado para não cortar a pipoca. A pipoca, como ela é relevo, tem que ter esse cuidado. Pronto, ok? Aqui, ó, nós estamos com a cabecinha toda já finalizada. E nós vamos agora fazer as orelhinhas, para ela ficar com a carinha de ovelhinha. Nós vamos fazer as orelhas. São 4 orelhas, que depois vai ficar 2 orelhas, porque vai ficar uma dentro da outra. A rosa vai ficar dentro da natural. Então, vamos lá. E vamos fazer da mesma forma. Aqui eu uso esse rosa. Vocês usam rosa mais claro, rosa mais escura, aí fica a critério. Nós vamos fazer aqui... Nós vamos fazer aqui 6 pontos baixos. O anel mágico com 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. A gente fecha o anel mágico e a gente vai fazer aquelas carreiras de aumento, certo? Vamos fazer 2 pontos baixos no ponto de base, sobre toda a carreira. Vamos ficar com 12. Depois, nós vamos fazer um aumento, um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, 18. 2 pontos baixos e um aumento, toda a carreira, 24. 3 pontos baixos, um aumento, carreira, 30 pontos. Na sexta carreira, 4 pontos baixos e um aumento, 36. Eu vou estar colocando a legenda
aqui, e aí vai ficar fácil de vocês entenderem, certo? Eu volto pra gente fazer a 7ª carreira, que já é mais complicado, porque são pontos alternados. Aqui nós temos a orelha. Então, como eu falei, a orelha são 2 moldes, né? É a orelha do cru, do barroco cru. E esse aqui é a orelha do amigurumi rosa, né? Então, a gente sabe que o barbante cru, ele é mais espesso, né? A tex dela é mais grossa do que a tex do amigurumi. Como eu não tenho o rosa do barroco 4, eu fiz com o amigurumi, que é da mesma marca, que é da Círculo. Só que como essa tex é menor, essa espessura aqui do fio é menor, quando a gente for fazer aqui, você vê que a diferença, quando eu fizer aqui, ponto sobre ponto, eu vou precisar de fazer 2 vezes o ponto sobre ponto, 2 carreiras, para poder chegar nesse tamanho aqui, certo? Agora, se eu estiver usando a natural da amigurumi, que é a mesma coisa, a mesma cor, aí sim, aí eu faço as 2 partes iguais, certo? Aqui já é uma orelha pronta. Como é que ela fica? Ela fica assim, porque ela é colocada na cabecinha. Quando a gente for pregar, aqui tá a cabeça, aqui tá a orelha. A gente vai costurá-la aqui, né? Rente ao olhinho aqui. E ela vai ficar assim, bonitinha, certo? Então, o que que a gente vai fazer? Aí, no início, eu falei que subiríamos algumas carreiras de aumento, né? Então, vamos ver aqui, ó. A gente fez aqui o miolinho, que é o anel mágico com 6 pontos baixos dentro. Depois, a gente faz 2 pontos sobre cada ponto de barra, vai ficar 12. Na outra carreira, a gente faz 1 ponto e um aumento sobre toda a carreira, da carreira anterior, vai ficar com 18. Com 24, 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Na próxima, que é a 5ª carreira, vai ser 3 pontos baixos e um aumento, totalizando em 30. E a última carreira de aumento será de 4 pontos baixos, que é a 6ª, e um aumento, totalizando 36 pontos baixos. Então, essa é a sequência. Quando a gente terminarmos aqui, o último ponto de aumento, nós vamos fazer agora ponto sobre ponto. Então, a gente vai fazer uma carreira, a 7ª carreira vai ser de ponto sobre ponto. Na verdade, vão ser 2 carreiras, né? Nessa aqui, quando vocês forem fazer essa, vocês vão fazer só uma carreira de ponto sobre ponto. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 de aumento, mais uma ponto sobre ponto. Então, vai ser 7 carreiras. Nessa aqui, nós vamos ter 8 carreiras, porque como o fio é mais fino, a gente vai fazer 6 carreiras e mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, para quando a gente sobrepor aqui as duas, vão ficar no mesmo tamanho, certo? Então, aqui, né, tem as 6 carreiras de aumento, mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. E não fiquem preocupados se ele virar um pouquinho assim, porque como é ponto sobre ponto, tem a tendência de querer crescer nas laterais. Essa aqui, a gente faz, como eu falei, as 6 carreiras de aumento, né, no barroco. E só uma carreira de ponto sobre ponto. Então, ficam 7 carreiras e a rosa, por ser mais fina, ficou 8. O que que a gente vai fazer? Para a gente fazer esse modelinho aqui, nós vamos colocar avesso com avesso,
Primeiro a gente vai cortar essa aqui e nós vamos arrematar, certo? A gente arremata e põe pra trás, certo? Puxa pra trás, porque ela não vai... a gente vai fazer... Vai juntar as duas partes. E é bem importante agora prestar atenção, tá? Porque essa união aqui é que vai dar aquele modelinho de orelhas. A gente amarra pra cá, vai ficar mesmo embutido, né? Então, o que que a gente faz? Aqui, nós vamos colocar assim, ó. O anel mágico de um com o anel mágico do outro. A gente vai fazer desse jeito, ó. Vendo? Vai ficar assim. Não se preocupe, porque a gente vai costurar, como eles têm a mesma quantidade de pontos, não vai ter problema, vai ficar bem certinho, né? Então, aqui a gente vai procurar, ó, que a ideia é que ele fique bem certinho aqui. Aqui, certo? Só cuidado para não se furar, só pra gente ter uma base, uma ideia, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos contar 7 pontos pra cá sem fazer. A gente vai deixar 7 pontos sem fazer. A gente vai pular aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo isso aqui? E aqui nós vamos fazer a 7ª. Vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, a gente põe aqui no 8º ponto. Aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente coloca aqui no 8º ponto. Então, a gente une, deixando 7 pontos aqui e 7 pontos aqui sem fazer. Então, o que que vai acontecer? Nós vamos unir esses dois com um ponto baixíssimo e um ponto baixo. Como é que eu vou fazer? Vamos pegar aqui esse fio e vamos fazer um ponto baixo aqui, certo? Pronto. Uniu, pode tirar. Isso aqui foi só mesmo pra gente não perder os dois miolinhos. O que é que nós vamos fazer agora? E aí, vamos fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha. Coloca no rosa e no natural ao mesmo tempo, baixíssimo e ponto baixo. Baixíssimo junto com os dois, ó, e um ponto baixo. Baixíssimo. Que baixíssimo sabe que não passa o fio, né? Já pega, desliza aqui. Em espanhol é deslizado, porque ele desliza, ó. Ah, desculpa, faltou aqui. Ó, é um deslizado, tá vendo aqui? A gente chama de baixíssimo. E um ponto não, uma correntinha. Baixíssimo. E uma correntinha em cima do baixíssimo para formar esse pontinho aqui bonitinho, tá? Então, nós vamos fazer. Lembre-se, se vocês quiserem marcar, aqui a gente tem 7, tem que ficar 14, né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, se você quiser marcar aqui, ó, pra gente saber aonde vamos parar, porque a gente vai parar aqui para fazermos a orelhinha mesmo. Então, a gente vem até aqui, eu marquei. Então, a gente vem com esse ponto, né? Um ponto baixo
e uma correntinha até aqui. Aqui a gente para, certo? Para ficar, ó, rente com esse aqui. E aí, vou mostrar para vocês o que é que a gente vai fazer com essa parte que a gente não vai unir com esse ponto, certo? Então, vamos fazer até aqui, até dar 14, e a gente volta. Então, terminamos, né? Onde eu tinha marcado, a gente tira, porque não precisa mais de marcação. E nós ficamos, ó, com esse espaço aqui sem fazer esse biquinho. Mas nós vamos unir a orelhinha. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa parte aqui e essa que a gente fez. E nós vamos... Deixa eu só arrumar aqui. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar para ficar bem mais fácil para eu fazer o ponto, só o ponto baixíssimo. A gente não faz mais ponto baixíssimo com correntinha, não. A gente vai fazer aqui, a gente vai fazer só pontos baixíssimos. Então, para isso, eu preciso estar com essas duas partes presas, né? A gente vai botar aqui um cordãozinho, uma emenda, olha, saiu. Uma emenda aqui. A gente dá uma amarradinha, só para eles não escaparem. Vamos juntar aqui, mais ou menos assim, depois a gente tira esse nó. O que é que nós vamos fazer? A gente vai juntar esse com esse, certo? Esse com esse, ó. Esse com esse. Não tira a linha aqui, que a gente vai aproveitar já a linha desse finalzinho. Nós vamos colocar a agulha, ó, nos dois aqui vazios, que aí ainda não foi colocado ponto. A gente vem aqui onde tá esse ponto, aproveita aqui a linha e puxa pra cá, certo? Aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Um ponto, desculpa, baixíssimo. Baixíssimo, como é que a gente faz? Baixíssimo, ele vem aqui, ó. Lembra que é tipo um ponto deslizado, só que a gente vai passar por toda essa parte rosa e a parte do cru. Vai dar um trabalhinho, mas você vai puxar e vai fazer o ponto baixíssimo, tá? O ponto baixíssimo, ele não aparece nessa parte de cima. Ele vai fazer tipo um caseado. Então, você, ó, já botou aqui, você pega esse cru, pega o rosa e vai lá no outro, ó. Vai lá no outro, vai ficar um caseadinho, ó. Puxa aqui, traz pra frente e termina aqui. Ó, mais um rosa, outro rosa, aqui, ó, outro rosa. Rosa, 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 prestar bem atenção. E o cru. Então, agora são 4, né? 2 rosa, que a gente tem que passar, e 2 cru. Como é grosso, às vezes solta da agulha. Aqui a gente já tira isso que não precisa mais. Já juntou ali, não precisa mais, certo? Então, agora a gente só vai fazendo esses pontos. Ponto baixíssimo, né? Pega o rosa, pega e puxa aqui e faz o baixíssimo. E faz o baixíssimo. E vai até o final assim, tá bom? Eu vou terminar aqui e volto para mostrar o final, como que ficou
juntinho, né? Agora, nesse ponto aqui, nós já terminamos, né? Os pontos baixíssimos, é que aqui não dá pra mostrar muito, mas você vê os pontos caseados, fica todo pontinho caseado aqui, ó. E nenhum ponto, nenhuma linha aqui no centro, porque vai pegando só nas laterais, certo? Aí, aqui nós deixamos um fio, que é pra a gente pregar, costurar na cabecinha, certo? A gente puxa aqui. E pronto. Agora, nós temos 2 orelhinhas já prontinhas para costura na cabeça. E eu volto aqui pra gente costurar. Vou deixar uma costurada na cabeça e vamos costurar a outra, tá bom? Eu já coloquei aqui a primeira orelha, essa segunda eu deixei aqui pra gente, a gente fazer um pouco. O que que a gente faz? Nós temos aqui as pipocas, nelas é que eu vou me basear. Eu vou ter que ter 11 pipocas entre as orelhas, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, entre as 2 orelhas aqui, nós temos 11 pontos baixos, 11 pipocas. Nós vamos pular a primeira pipoca, a primeira carreira de pipoca, a segunda carreira de pipoca. Na terceira carreira de pipoca, a gente vai colocar a orelhinha, certo? Então, você calcula aqui, ó, o meio. Aqui é como se fosse o meio, porque eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E o meio, certo? Então, essa é a nossa medida. Então, 1, 2, 3. Aqui, ó. Se eu conto pra cá, dá 5. Se eu conto pra cá, dá 5. E aí, nós vamos colocar alfinetes, como eu fiz aqui, ó. A gente vai colocar alfinetes na orelha, por dentro, onde eu puder colocar. E a gente também vai ver aqui, ó, que vai ficar nessas 2 pipocas, tá vendo? 2 carreiras de pipoca é onde vai ser costurado as orelhas. Vai ficando sempre com a mesma distância, né? Com as mesmas quantidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como esse já foi, essa pipoca já é menor, é menos pipoca, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não, 11 também. Tudo 11, certo? Então, você vai pegar o fio, eu uso pra essa, eu uso uma agulha de tapeceiro pra costurar na pipoca, em cima da pipoca. Eu costumo usar essa mais grossa e maior, para ter mais força. E a gente sempre vai começar aqui do finalzinho, né? Então, ó, nessa aqui, a gente coloca, porque essa costura é muito particular, né? Eu não sei ensinar costura. Costura a gente vai mesmo no conhecimento. O que é que a gente vai fazer? Desse lado aqui, ó, tá vendo? A gente não tem aqui os pontos, esses pontos de baixíssimo, aí a gente vai tentar costurar neles. Passa a agulha. Lembre sempre de deixar aqui é o 11, né? E vai arrematando aqui, costurando. Depois a gente faz assim, mais os pontos mais largos,
para poder tirarmos esses alfinetes que às vezes atrapalha, certo? Depois a gente vem passando mesmo ponta a ponta, porque é um pouco mais difícil, porque é muito grosso, mas a gente consegue. A gente já tira essas duas que já estão atrapalhando. Essa terceira aqui, a gente vai costurar pra cá e, ó, aqui, certo? Aqui, ó. Pronto. A gente tira e nós vamos, ó, sempre lembra de deixar a pipoca aqui, nesse meio, ó. No meio da pipoca aqui, nós vamos fazer o outro lado. A gente vai costurar aqui, nesse ponto aqui, ó, tá vendo? A gente vai costurar. E a gente vai depois fazermos mais pontos. Aqui é só pra gente segurar, né? Ficar seguro e ficar certinho aqui. Ó. E assim a gente vai costurando por toda essa parte. Deixando sempre eles viradinhos assim, igual essa aqui. Tá vendo? E eu vou fazer aqui os meus, vou fazer várias vezes, vou passar várias vezes, para ficar bem firme, vocês fazem aí o de vocês. E aí, quando terminarmos, né, a gente vai percorrer aqui por dentro dos pontos, até chegarmos ali perto, aqui, ó, onde a gente terminou os pontinhos aqui. Dá um nó, pra ficar bem firme. Teve certeza que tá bem colocado, tá tudo certinho, né? Então, assim, dá 2 nós, pra ficar bem apertadinho. E aí, vocês vão fazer, vai introduzir aqui, sair mais na frente, em algum ponto aqui, certo? Não, mais em cima para poder ficar mais fácil aqui. Pronto, aqui vai pegar a outra perninha, né? Vai pegar essa perninha, vai colocar na agulha, como ela é bem larga, vai entrar facilmente, certo? É que ela se abre, né? Algodão puro. Eu vou colocar aqui. Coloquei. E aí, você vem e puxa todos os fios aqui dentro da cabeça, né? Puxa. Ele vai vir certamente. Ó. E como a gente fez um nozinho aqui, ele tá bem fixo. Aí você vem rente, só cuidado para não cortar a pipoca. E a gente encerra aqui a colocação das orelhas, né? Aqui vai estar bem arrumadinho. Aqui já tá feito, bonitinha, né? Nós vamos, depois, quando a gente for encerrar,
A gente coloca um blushzinho na ovelhinha para ela ficar rosadinha. E a cabeça está pronta, ok? A gente volta para começarmos a parte do corpo.